A graça e a paz para todos os irmãos, amém, queridos? Vou tirar aqui para ficar mais fácil a dicção, né? Mais fácil ouvir. Graças a Deus, mais um dia que Deus nos deu a oportunidade de nós estarmos juntos, unidos em um culto racional. Culto racional significa saber o que é que nós viemos fazer aqui, né? E eu já queria chamar aos irmãos, os irmãos estão em casa, para nós estarmos fazendo uma oração de gratidão a Deus por essa oportunidade, amém? Você pode fechar seus olhos, você em casa também fecha seus olhos. Já que é racional, a nossa oração ela tem que ter entendimento para onde vai a nossa oração, quem vai receber a nossa oração é Cristo, amém? Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Deus. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, em que mais uma vez juntos, reunidos em teu nome, Deus, estamos aqui. Outros irmãos estão do outro lado assistindo este culto, mas com um propósito, Senhor, e um culto racional, um culto em gratidão, um culto em arrependimentos de pecados, um culto em que nós estamos querendo ouvir a tua palavra, a palavra que restaura, e a palavra que nos traz vida eterna, que nos traz esperança de morarmos com Cristo Jesus. Te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque o Senhor morreu naquela cruz e nos escolheu para que nós possamos estarmos juntos hoje, nessa noite, te adorando e exaltando o teu santo nome, Senhor. Obrigada, e que este culto alcance outras pessoas, outras vidas, outras pessoas que precisam, Deus, ouvir mais e mais de Ti, pessoas que precisam ter esperança de uma vida melhor em Cristo Jesus. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Você em casa pode dizer amém? Amém. Então vamos lá. Provérbios. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, que é depois de Salmos, né? É mais fácil de achar. Provérbios 16. Nós vamos ler o primeiro versículo, tá bom? Provérbios 16, versículo 1. Ele é bem grande, mas nós não vamos lê-lo todo, tá bom? Provérbios 16. E enquanto os irmãos abrem aí, você em casa, vai compartilhando, tá bom? Os nossos vídeos, compartilhe para as pessoas que você conhece, os irmãos estão em casa, compartilhe esse culto para que outras pessoas possam ouvir a mensagem de Deus, outras pessoas que estão pensando em desistir da vida, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão doentes. Compartilhe esse culto, meu querido, para as pessoas que estão no hospital. Você conhece alguém, um parente, amigo seu que está no hospital, manda, envia o link para ele, para que ele possa ouvir, tá bom? Compartilhe, porque a palavra de Deus sempre vale a pena compartilhar, tá bom? Provérbios 16, versículo 1. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor. O homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que os seus caminhos
vivam em paz com ele. Versículo 8. É melhor ter pouco com retidão do que ter muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Versículo 15. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então, meus irmãos, não temos para onde correr. É estarmos em Cristo, voltado para Cristo, ouvindo Cristo, falando de Cristo, conhecendo a cada dia mais a palavra de Deus. Porque vale muito mais nós ouvindo, nós a praticando com toda a dificuldade que você tem, que nós temos, mas rompendo em fé. Amém? Quero convidar o vovô, que está com a oportunidade. E tem muito mais de Deus para nós nessa noite. Você crê? Diga amém? Amém, eu também creio. Ministério de Louvor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Convido os irmãos a louvar juntamente conosco o nosso Senhor Jesus. Você aí de casa, a adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Jesus, Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso refúgio. Glória a Deus, aleluia. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego do
aqui comigo e não sai mais. Vamos declarar: és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Somente em ti, Senhor, nós encontramos a calmaria, o refúgio. Aleluia. Aleluia. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Quem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se eu não preciso só encontrar? Vamos declarar essa igreja. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se nós não desistirmos, não teremos que sempre esteve, é porque o Senhor sempre esteve ao nosso lado, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, meu alívio. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. Tu és o nosso alívio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Como pedir coroas ao rei que da sua glória se despide? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como posso ser assim, querer tanto quanto ele não quis nada
Jesus. Que apareça, Senhor, tudo que ouço por aí, o que leio sobre ele, eu só acho contra ti. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riqueza, nele não se achava nenhuma beleza. Pelo seu fui rejeitado, duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu sigo e quero imitar e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade me fazia olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me perguntam onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, o que podia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele, mas do que ler falar eu preciso viver. Jesus, mas do que ler falar eu preciso viver. Oh, aleluia! Nós precisamos viver a Cristo. Oh, o que Cristo nos ensinou, meu amado, nós precisamos viver, mas do que ler e falar precisamos viver. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas e canções.
acredito no Santo Espírito que nos liga nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em ti venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra perdão, pois agora aqui o amor tem estrela e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e criação, seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Deus no Pai. Acreditamos na Cristo, aleluia, que nos liga nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em ti venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos liga nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em ti venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos liga nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Aleluia, você pode aplaudir a esse Deus lindo e maravilhoso. Deus é bom, Ele é sempre bom o tempo todo, amém? As suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Paulo. Senhor, tu és por tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és por tua misericórdia pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Diga, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Aleluia! Ele é bom o tempo todo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Amém. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom cantar essas canções. E por mais que você, talvez na correria do dia a dia, não deu tempo de ler a palavra de Deus por conta da correria ou do seu cansaço, as canções nos lembram o que está escrito na sua palavra, que Ele é bom o tempo todo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar? Porque tem mais de Deus para mim e para você. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ler aqui, queridos. Só pedir para o pastor Zé. Nós fazemos a leitura. Todo domingo nós fazemos a leitura da Confissão de Fé Batista. E isso é importante também, aprendermos com esses irmãos que escreveram e como nos faz fortalecer nossa fé também, amém? Hoje eu quero ler com toda a igreja o capítulo 11, que fala da justificação. Se você que está em casa e quiser conhecer, os irmãos aqui que ainda não têm essa apostila da Confissão Batista, Confissão de Fé Batista de 1689, pode chamar o pastor Oséias, tá bom? O pastor Oséias com certeza encaminha para você. Você que está em casa quer conhecer sobre essa apostila, é de graça, tá, meu irmão? Pode chamar aí nos comentários e solicitar a sua, que os pastores irão encaminhar para você, tá bom? No capítulo 11, nós vamos falar rapidamente da justificação. Aqueles a quem a Deus chama eficazmente, Ele também livremente justifica, não por meio da infusão de justiça para eles, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justos. Não porque coisa neles opera ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo. Não lhes imputando como sua justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo e toda a lei, e a obediência passiva em sua morte, por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmos. Esta é um dom de Deus. Aí eu tenho alguns textos, rapidamente eu vou falar só dois. Tem Romanos 3, 24, 8, 30 e Romanos 4, capítulo 4, do versículo 5 a 8. E tem mais textos aí, que depois você pode acompanhar. E vamos ler esse pedacinho também. A parte 2 agora. A fé, assim recebendo e descansando em Cristo e sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ainda assim, não está sozinho na pessoa justificada,
mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. E não é uma fé morta, mas opera pelo amor. Romanos 3:28, Gálatas 5:6 e Tiago, capítulo 2, versículo 17, 22 e 26. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, nós lemos sobre o capítulo 11, tá bom? Que fala da justificação. Tudo que nós pensamos, agimos, o que nós conseguimos, o que nós conquistamos, o que nós realizamos, não vem de nós mesmos. Aleluia. É dele, por ele e para ele. É tão difícil entender isso. Mas quando você entende que tudo na sua vida não é mérito seu, em que nós não merecemos nada, aí fica mais fácil a compreensão. Então, aquilo que você chegou, aonde você chegou, não foi mérito seu. Ainda que você estudou, ainda que você se esforçou, ainda que você lutou, você fez sua parte. Tudo bem. Mas foi a vontade de Deus que fez você chegar naquele lugar, aonde você chegou. Então, queridos, Cristo, ele tem que ser o centro de nossas vidas. E até momentos difíceis também. Tá bom? Irmãos, nós vamos passar por uma parte do ofertório. E como os irmãos sabem, os irmãos da internet que estão nos acompanhando, nós estamos em fase de construção. E nós pegamos a parte de construção mais difícil de todo o tempo, que é quando tudo está caro, né? Tudo está caro? Tá, até a balinha está cara. Até um balão que você vai comprar para fazer, brincar com seus filhos, está caro. Então, realmente, nós estamos num grande desafio, irmãos, porque no nosso tempo, hoje, tudo está caro. E material de construção também. Mas nós cremos que é por ele, para dele, por ele, para ele. O Senhor vai providenciar todas as coisas. Então, nós estamos em fase de construção, nós estamos rompendo. Então, todas as ofertas, dízimos e contribuições a Igreja Batista IBVA está recebendo, nós estamos investindo em construção. E nós cremos que em breve, eu creio que em breve, nós estaremos no nosso templo. Do jeito que tiver, sobe as paredes, cobre e vamos para dentro adorar a Deus. Amém? Nós vamos, está chegando esse dia, está chegando e nós vamos romper. Então, você que trouxe os seus dízimos, as ofertas, você que quer fazer a contribuição, é muito bom porque esse mês já está chegando 10º, é mais uma oportunidade que você tem também de ofertar. Você que está em casa, eu queria contribuir para a construção. Não importa o valor, meu irmão, o que importa é o seu coração em gratidão a Deus e fazer parte. Então sai do seu lugar. Você que não pode estar vindo aqui na igreja, chama aí nos comentários: pastor, entre em contato comigo, eu quero contribuir. E nós vamos rompendo em fé. Vamos rompendo em fé. Não importa como está a economia, não importa como é que estão as compras, não importa como estão tudo está caro, mas Deus está na frente. E agindo Deus, quem impedirá? Pode ser economia alta, pode ser economia baixa, pode ser real alto, real baixo, pode ser o dólar alto, baixo. Deus está na frente e Ele vai suprir todas as coisas. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, aos dizimistas e ofertantes? Todos já ofertaram? Senhor, te louvamos, ó Deus. Te louvamos, porque a cada dia o Senhor tem nos dado o pão, providenciado o alimento para as nossas famílias, tem providenciado o que comer, o que nós bebermos e aquilo que nós vestimos. Obrigada, Deus. Obrigado pela tua provisão. No momento certo, na hora certa. O Senhor age no momento certo em nossas vidas.
Nós cremos, ó Deus, que essa construção também está rompendo conforme o teu querer e a tua vontade. Eu sei que haverá pessoas de perto, de longe, que já estão contribuindo e outros irão contribuir mais. Coloca cada dia mais, Senhor, desejo em contribuir para o teu reino. Transforma o nosso coração, que é tão limitado, em um coração agradecido a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Que o nosso coração possa desprender ao dinheiro e sim gratidão ao Senhor, em contribuir, em doar, em abençoar outras pessoas, ó Deus. Te louvamos pelo pão de cada dia, te louvamos, ó Deus, pelos nossos empregos, te louvamos porque algumas pessoas têm seus negócios, te adoramos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Amém? Amém. Amém. Então já vou passar ao pastor Oséias, porque tem mais de Deus para você. Você quer ouvir? Amém? Amém. Tem mais de Deus. Eu tenho certeza que vazio você não vai sair daqui. O seu coração, você que está em casa, será transbordado seu coração de alegria e paz. Amém? Pastor Oséias? Graças e paz, queridos. Boa noite. Amém. Boa noite. Deus é bom demais. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, queridos? Amém. E por isso nós estamos Alegres. bem. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Então, boa noite aos irmãos que estão aqui presentes no templo, os irmãos que estão lá na internet, também na sua casa, onde quer que vocês estejam. A graça e paz. Que o nosso bom Deus vos dê graça em nome de Jesus. Até aqui Ele nos ajudou, né, irmãos? E por isso nós estamos alegres. Amém? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto. Vamos ouvir daqui a pouquinho uma mensagem. Hoje é o nosso café teológico, não é? Vamos falar sobre a expiação limitada. O pastor Zé vai nos ensinar hoje sobre esse tema. Daqui a pouquinho vai servir um cafezinho para nós, não é? Mas antes disso, eu quero fazer uma apresentação do Azaf, né? Então eu já quero convidar aqui os pais, a família, né? O irmão do Azaf, os pais, para se aproximarem aqui para a gente apresentar esse queridão aí. Bem? Foram 2 semanas seguidas, né? Semana passada a gente apresentou o Benjamin, né? E agora o Azaf, né? Graças a Deus. Então quer dizer que a família IBRVA está crescendo para a glória de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Enquanto os irmãos se aproximam, eu quero ler um texto com vocês, fazer uma leitura. Passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e o chamou Samuel, dizendo: tendo pedido ao Senhor Deus, havendo o desmamado, tomou consigo e levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança, pelo que também agora eu entrego ao Senhor, por todos os dias que viver. Pertencerá ao Senhor Deus, e adorarão ali ao Senhor. 1 Samuel 1:20. Pode ficar à vontade, que os pais. Olha aí. E ele é espertinho, né? Olhando, tá observando. Não é? Graças a Deus. Olha só. Nas Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que não há nenhuma evidência de batismo de crianças. Nós temos o costume e nós temos o entendimento da apresentação, conforme Samuel foi apresentado e também Jesus foi apresentado, não é? Ele diz assim: a apresentação de crianças é uma ação de graças e fé a Deus, é uma súplica pelas bênçãos divinas de Deus. Então todos os pais, né,
as mamães, os papais que têm os seus filhos devem se dedicar a Deus. Então essa é a nossa intenção aqui, né? Assim como foi dedicado e apresentado Samuel e também Jesus, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Cristo, que quando completou 8 anos de vida, ou de nascido, né, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desse modelo bíblico, nós queremos apresentar hoje o Asaf. Mas eu quero também, já está conosco aqui o pai, né, o irmão Alisson, que é o presbítero da nossa igreja, o irmão Alisson Lemos Costa, a mamãe, a irmã Adriana Mayra Jesus da Silva Lemos, é isso? Isso. E também a Débora, que é a irmãzinha, né? E o Asaf, né? O Asaf Lemos da Silva Costa, que vai ser apresentado aqui hoje em nome de Jesus, né? Eu quero só fazer um pacto com os irmãos. Eu quero fazer algumas perguntas, quero me direcionar aos pais, à família aqui, vocês me respondam, por favor. Família, pais, vocês apresentam essa criança solene de sincera dedicação a Deus nesta noite? Diante de Deus, dessas testemunhas, vocês prometem criar esta criança no temor do Senhor? Sim. Prometem, além disso, guiá-la diariamente no caminho do Senhor e instruí-la para que conheça Cristo como seu suficiente Salvador? Sim. Amém. Glória a Deus. Prometem dar ao Asaf Lemos da Silva Costa um exemplo sólido, não é? De família, de cristãos piedosos, dedicar-se e criar este menino, essa criança, na doutrina e nos ensinamentos de Cristo Jesus, conforme as Escrituras prometes? Amém. Então, sendo assim, nós vamos então orar pelo Asaf em agradecimento a Deus, tá bom? Pega para mim o álcool ali, por favor, para mim, um pouco de álcool, vou pegar ele agora. Um pouco de álcool na minha mão aqui. Isso. Tá ótimo. Obrigado aqui, Diego. Isso. Vou pegar ele aqui agora para a gente orar, né? Vamos orar. Olha como ele é aí, olhando. Segundo mês. 42 dias. Olha, 2 pais, né? Oh, meu Deus. 2 pais assim. Olha, gente, olha. E eu perdi a prática, né? Porque o Nick já tem quase 3 anos, né? Olha que bonitão que é, gente, olha. Eita Deus. Vamos orar aí? Vamos ficar de pé? Vamos orar para essa família, pelo Asaf? Eu peguei o Benjamin semana passada, mas o Benjamin tá grande já, né? Você tá forte. Eu peguei ele tá forte, né? Vamos orar, meu povo, em nome de Jesus? Irmãos, isso aqui é bênção de Deus. Pai, diante do Senhor Jesus Cristo, eu como ministro do Evangelho, nós, a Igreja de Cristo, abençoamos esta família, Senhor. Te apresentamos em tuas mãos o Asaf, Senhor. E dedicamos esta criança, que ela cresça firmada nos seus santos caminhos. E que as doutrinas sejam ensinadas a ele, Senhor. Por isso, eu vos apresento esta criança, o Asaf, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que concordam, digam amém. 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 Acho que está chegando errado, né? Tirou a fotinha? Vamos tirar ali? Uma ali na câmera, já tomou uma fotinha para a gente continuar. Vou sacar no meu foco, eu dou para vocês de uma vez, né? Eu perdi o jeito mesmo, viu? É porque ele fica assim, né? Ele está pensando. Ele está olhando, ó. Ele não quer, não, tá vendo a pessoa dele? Aí, eita. Amém. O que está sendo esse registro aí, né? Minha sogra tem. Vamos convidar a sogra, né? E o esposo para tirar uma fotinho também.
Se pode ficar com ele aí, pode. Então tá. Aproveitar. Ela fica. É pra gente em cima aqui, ó. Vamos lá. Vai. E a máscara lá? Não, pode tirar. Deixa eu tirar agora. Isso. Isso, mano. Pega ele aí. Eu gosto assim, prático. Vem, mano. Olha aí que família linda, né? Enquanto a família tira a foto. Que Deus os abençoe, viu a família, essa criança, em nome de Jesus. Os irmãos podem aplaudir Jesus com as palmas para Jesus? Glória a Deus. Vamos então ainda continuar. Eu quero convidar aqui o irmão que vai ser recebido oficialmente hoje na igreja, não é? Eu quero convidar aqui o irmão Luiz Henrique da Silva Cavalcante. O irmão tem frequentado já alguns meses já a igreja, né? E nós conversamos hoje que vamos recebê-lo oficialmente hoje na igreja. Nós vamos receber ele por aclamação, não é? Ele já está congregando há alguns meses na igreja e nós temos um costume, uma forma de receber os irmãos. E esta é a forma por aclamação. Então, eu quero fazer uma pergunta diante do irmão Luiz para a igreja. Aqueles e aquelas que o recebem para participar do corpo de Cristo Jesus nesta amada igreja, a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, que os irmãos demonstrem ficando em pé, por favor. Olá, irmão Luiz, vou estar te recebendo. Então deixa eu vir para cá, para a gente receber. Então eu vou pegar nas suas mãos, vou te cumprimentar, e eu cumprimentando você, eu recebo você, Luiz. Seja bem-vindo à nossa família em nome de Jesus, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, que todos os direitos e deveres sejam contigo, tá bom? Vamos orar? Tendo as mãos para cá, igreja, vamos orar para o irmão Luiz, não é? Os pais deles ainda não são cristãos, mas já esteve aqui o pai dele, por sinal, gente boa demais. Amém, não é? Eu tenho certeza que já está conosco também. Vamos orar nesse propósito também, não é? Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo, Tu és maravilhoso. Obrigado pela vida do irmão Luiz, Senhor, teu servo, que tem te louvado, tem te seguido, Senhor. Ele que hoje é exemplo como servo do Senhor. Nós o recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Deus abençoe mais uma vez, viu? Tamo junto. Deus abençoe, irmão Luiz. Obrigado pela sua presença, viu? Tamo junto. Olha pra cá, junto os dois lá, pra tirar foto. Ah, tá, vai tirar uma fotinho. Isso. Já tá com a cabeça do Calvino aí, viu? Tá. Vamos lá, como é bom, né, irmãos? Então significa dizer que a família de Cristo está crescendo e tudo isso para a glória do nosso Deus. Nós temos outras pessoas para receber, obviamente, com devido tempo, né? Nós vamos receber essas outras pessoas. Então você que está em casa e é de Águas Lindas, venha nos visitar, venha nos conhecer. Nós queremos te abençoar em nome de Jesus. Culto todos os domingos às 19h15 e às quartas-feiras 20 horas o culto online, tá bom? Vocês são convidados. Se assim o Senhor nos permitir, ano que vem nós vamos voltar gradativamente a nossa EBD. Eu até estava pensando, eu orado ao Senhor alguns dias, alguns meses que eu tenho me incomodado nessa questão, e eu falei, meu Deus, como vai fazer para a gente voltar às classes da EBD? Sendo que o tempo não cabe nenhuma classe, quanto mais duas. No mesmo ambiente não tem como, né, 2 classes ou 3 classes no mesmo ambiente. Né, que é classe de adultos, classe de novos convertidos, novos membros, crianças em 2 faixas etárias, não é? Então, eu estava pensando, vamos tentar fazer, viu, pastor Zé, igreja? Tentar fazer o seguinte, um domingo com os adultos, outro domingo com as crianças, outro domingo com os novos membros, e aí sucessivamente. Acho que é a forma que a gente encontrou de fazer, sempre às 18 horas aos domingos, ok?
Vamos se preparar para isso, os professores se preparar para isso, porque ano que vem nós vamos voltar gradativamente. Amém, queridos? Vamos então pedir para os obreiros para o obreiro já servir o café. Então você de casa pode nos ouvir, pode ouvir, pegar a sua Bíblia, o seu papel para anotar. Nós vamos receber então o pastor Zé, que vai ministrar hoje no nosso café teológico. Nós estamos em um tema chamado Doutrinas da Graça. E nós estamos na terceira doutrina da graça: expiação limitada. Não é? Você que conhece a doutrina de cunho reformado, nós estamos falando sobre a TULIP, tá bom? São 5 pontos do calvinismo, mas também conhecido como as doutrinas da graça, tá bom? Então vamos acompanhar, vamos ver, vamos aprender para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Por favor, pastor. Graças a Deus, queridos. Amém. Satisfação rever alguns irmãos aqui. Eita glória. Maravilha. Tá com saudade da irmã Fátima. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Graças a Deus, queridos. Nessa noite, que o Espírito Santo de Deus nos permita enxergar através das linhas da palavra sagrada a verdade a respeito daquilo que ele sempre quis revelar para a gente, que ele nunca ocultou e que está na palavra dele, e que muitas das vezes nós líamos e não percebíamos. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé junto comigo agora, abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Verso esse, pastor, que eu escolhi só para ter um texto, porque na verdade nós vamos falar sobre vários outros. Amém? Amém. Esse é um texto, imagino eu, bastante conhecido de todos e que boa parte dos irmãos conhecem de cor. Não é isso? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você comigo aqui pode se assentar? Você de casa, fique à vontade, a casa é sua, né? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e falarmos com o Senhor. Ele é a maior autoridade presente aqui e é a Ele que nós devemos reverência. E é a Ele que nós prestamos esse culto nessa noite. Porque Ele é o único digno de honra, de glória, de majestade e poder. Aleluia. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder nos reunir, ó Deus, em Teu nome e falarmos da Tua palavra. Meu Deus, permita-nos que enquanto falamos da Tua palavra, o Teu Espírito Santo, que foi quem inspirou cada escritor deste livro, que ele vinha falar aos nossos corações, nos revelar as verdades do Senhor, fazendo com que as escamas da ignorância caiam dos nossos olhos e que nós consigamos contemplar a beleza da Tua santidade. Ó Deus, e assim nos sintamos constrangidos a mudar. Ó Deus, e a vivermos de maneira em conformidade com a Tua santa e preciosa palavra. Permita-nos, Senhor, nesta noite sermos libertos, ó Deus, de acordo com o que a Tua palavra diz, que ao conhecermos a verdade, seríamos libertos. E se, pois, o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Queridos, o tema que nós vamos falar nessa noite, ele é um tema um tanto quanto delicado. Porque algumas pessoas se sentem ofendidas quando percebem que determinadas coisas nas Escrituras não são exatamente da maneira que ela acreditava ser.
Quando determinadas pessoas percebem que a autoridade maior está nas Escrituras e não naquilo que ela pensa. Que a autoridade maior está naquilo que está escrito e não naquilo que eu acho. Então, nessa noite, permita-nos o Senhor enxergarmos a verdade. Amém? A título de curiosidade, ao contrário do que muitos pensam, nós estaremos falando sobre o terceiro ponto, né, da tulip, não é? Então, ao contrário do que muitos pensam, não foi João Calvino que escreveu os 5 pontos do calvinismo, não, tá, gente? O pessoal fala, João Calvino, não. Ele não escreveu nada disso. Talvez algumas pessoas ficarão impressionadas com essa afirmação. No entanto, a magna pergunta que se faz é se não foi Calvino, quem é que foi? Na verdade, foram seguidores de Calvino, né? Eram estudiosos. Esses 5 pontos foram formados e formulados pelo Sínodo de Dort. O sínodo este, convocado pelos Estados Gerais da Holanda e composto por um grupo de 84 teólogos e 18 representantes seculares. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros países da Europa, reunidos em 154 sessões. Desde 13 de novembro a 16 de 2016 a 18 me perdi. 154 sessões, desde 13 de novembro de 16 até dia 18 de maio de 1619. Então essas pessoas se ajuntaram, né? Acho que, se não me falha a memória, João Calvino já havia falecido há mais de 50 anos. E eles se reuniram se reuniram com o intuito de rebater uma outra teologia. Então, esses 5 pontos que o pessoal trata-os como se fosse de Calvino, eles foram escritos, foram criados, digamos assim, para rebater uma outra teologia, tá? Os 5 pontos de Calvino foram formulados em resposta a um documento que ficou conhecido na história como remonstrância, ou mesmo que protesto, apresentado ao Estado da Holanda pelos discípulos do professor de seminário holandês chamado Jacob Herman, né? Cujo sobrenome latino era Armínio. Esse nasceu em 1560 e morreu em 1600. Mesmo estando inserido na tradição reformada, Armínio tinha sérias dúvidas quanto à graça soberana de Deus, visto que ele era simpático aos ensinos de Pelágio e Erasmo, no que se refere à livre vontade do homem. Daí a gente vai entender por que a outra doutrina utilizada pelas igrejas não reformadas, porque ela exalta tanto a vontade do homem, tá? Por conta de Pelágio, tá bom? Esse documento, formulado pelos discípulos de Armínio, tinha como objetivo mudar os símbolos oficiais de doutrinas da Igreja da Holanda, que era a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, substituindo pelos ensinos do seu mestre. Dessa forma, a única razão pela qual os 5 pontos do calvinismo foram elaborados, era a de responder ao documento apresentado pelos discípulos de Armínio, tá bom? Como as pessoas não conhecem, imaginam que foi o contrário. Não, na verdade, eles estavam rebatendo aquilo que foi considerado por aquele sínodo de Dort, né, em 1600, né, que foi considerado herege, né? Esse documento, formulado pelos alunos de Armínio, tinha como teor 5 principais pontos, conhecidos como 5 pontos do arminianismo. E como já dissemos logo acima, em resposta a estes 5 pontos do arminianismo, o Sínodo de Dort elaborou também o que conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. Ao invés de 7, 10, ou de repente alguém pergunta por que 5, né? E esses pontos são conhecidos mundialmente pela palavra tulip, um acróstico popular na língua inglesa que significa o T de total depravação, que é total depravity, viu o inglês aí? Falei em línguas. O U de
a eleição incondicional. O meu inglês é muito ruim, gente. Eu vou pular as leituras em inglês, tá bom? A letra L, que aqui nós vamos falar nesta noite, que é a expiação limitada. A letra I, que é a graça irresistível, irresistível graça. E a letra P, da palavra tulip, que é a perseverança do santo. Tendo lembrado desta verdade, prosseguiremos falando sobre o terceiro ponto da tulip, a expiação limitada. Tá? Para entendermos melhor, vamos fazer uma breve narrativa do que é teologia da expiação. O que é expiação e como é que isso afeta a nossa compreensão das coisas. Beleza? Até aqui está tudo ok? Os irmãos sabem o que é expiação? Olha, não é nada de ficar espiando ninguém, não. Já começa daí. Expiação não é você espionar ninguém. Expiação, de acordo com as Escrituras, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito de expiação. Beleza? A gente vai fazer uma breve narrativa do que é a teologia da expiação. O que é a expiação, como é e como isso afeta a nossa compreensão das coisas. É importante a gente saber disso, porque no Novo Testamento constantemente apresenta o Antigo como a sombra, né? E como o tipo daquilo que a gente encontra no Novo Testamento. Por exemplo, em João, no capítulo 5, anotem aí. João 5, verso 39, Jesus fala que as Escrituras testificam dele e daquilo que viria no futuro. João 5, 39. Abre alguém comigo aí rapidinho. Vamos ver se a gente consegue ler. Mais para frente a gente para, se não der tempo a gente corre um pouquinho mais. João 5, 39, alguém abre e lê rapidinho para a gente, por favor. Outro já abre lá em Hebreus 10 para a gente ganhar tempo. João 5, 39, outro lá em Hebreus 10. João 5, 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Isso, vocês estudam as Escrituras porque acreditam ter nela a vida eterna e são as Escrituras que testificam de mim. Então Jesus fala que as Escrituras testificavam dele daquilo que viria no futuro. Lá em Hebreus 10, no capítulo 1, diz que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Né? Que o Antigo Testamento ele representava algo que viria. Hebreus 10, 1, alguém leia aí rapidamente, por favor, enquanto o outro já abre em Colossenses capítulo 2, verso 16. Se eu estiver muito rápido, vocês falam que eu vou mais devagar. Que é para a gente poder entender. O meu objetivo nessa noite é que nós saiamos daqui sem dúvidas. Mas caso ainda restem dúvidas, não se preocupem. Vocês podem nos chamar pelo zap. Você de casa, procure o pastor Zé, que ele repassa a dúvida para a gente e a gente tenta resolver. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Isso. A lei está dizendo que a lei é a sombra daquilo que havia de acontecer e não a imagem exata das coisas. O Antigo Testamento ele representava algo que viria a acontecer. Nós vamos ver mais à frente isso exatamente a respeito da expiação, tá bom? Em Colossenses, no capítulo 2, versos 16 e 17, fala que ninguém poderia ser julgado pelos padrões do Antigo Testamento, porque são sombras das coisas futuras. Confirma aí para mim. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Isso. Fala que ninguém poderia ser julgado
por comer determinadas coisas, por festa, por luas, né, que seriam os padrões do Antigo Testamento, porque eles eram sombra daquilo que havia de vir. Correto? Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Entendemos que, olhando para o Antigo Testamento, que a gente vai ver a promessa de coisas que só vão se concretizar de fato no Novo Testamento, como, por exemplo, a expiação no sangue de Jesus, que é o nosso tema nessa noite. Amém? Nos tempos da lei, no tempo da lei sacerdotal, como é que os homens tinham seus pecados perdoados? Porque Jesus ainda não havia chegado. Jesus era a promessa. Não é? Isaías é o profeta messiânico porque ele foi o que mais falou de Jesus. Então, como é que era que as pessoas eram perdoadas naquela época? Eu sei que os irmãos são exímios leitores das Escrituras e já viram que lá no livro de Levítico, principalmente lá nos capítulos do 1 ao 6, Levítico 1 ao 6, marca aí para dar uma lida depois, para reler depois, não é? Vai fazer um resumão que ele conta que o homem que pecasse teria que chegar ao sacerdote, não é? Vamos lembrar aqui, quem tinha acesso ao Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Quem tinha, que teoricamente teria acesso direto a Deus, certo? Qualquer pessoa podia chegar a Deus no Antigo Testamento? Não. Tá bom, vamos lá. No livro de Levítico ele fala que o homem que pecasse tem que chegar ao sacerdote, ele ia trazer, né, ou levar uma oferta que geralmente era um cordeiro, entregar aquele cordeiro como sacrifício pelos seus pecados. É por isso que nós vemos muito no Novo Testamento falando sobre isso. Hoje, permita-nos o Senhor desmistificar isso que de repente pudesse estar em confusão na mente dos irmãos, para que a gente consiga compreender verdadeiramente o que é expiação de acordo com as Escrituras. Amém? Aí o que acontecia? O sacerdote ele iria orar por aquele camarada que pecou, depois ele iria orar pelo cordeiro, e o pecado ele seria transferido, né, simbologicamente, né, para aquele animal. E quando aquele animal fosse morto, a pessoa ficaria livre do seu pecado, né? Lembra do ditado que fala do tal de bode expiatório? Foi daí, Levítico de 1 a 6, tá? Vocês vão ler lá, vocês vão lembrar disso, já tinham lido, eu acredito que vocês já tinham lido. Então, Deus passava por cima, ou perdoava esse pecado, porque o pecado fora lançado no animal, o animal fora morto e levou o pecado consigo. Então o homem estaria limpo do pecado que cometeu. Era assim que era a expiação no Antigo Testamento. É só lembrando os irmãos. Eu sei que os irmãos já sabiam disso, sim. Então, pastor Zé, a expiação envolve o pagamento de uma dívida? Isso. Expiação envolve o pagamento de uma dívida que... sim, e que nós vamos encontrar nas Escrituras falando que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Perfeito. Então a pessoa tinha que levar no Antigo Testamento o animal sem mancha, sem mácula, puro, para que esse animal recebesse simbolicamente o seu pecado, não é? E ao morrer a pessoa estaria livre do pecado. O termo expiação vem do hebraico, ele é uma conjugação de uma palavra com outra lá que eu não me recordo os nomes, nem teria a ousadia de falar aqui, ainda mais que está sendo gravado, para o pessoal depois virar meme eterno, né? A gente falar errado, mas que significa cobrir. Não é que o sangue de animais, ou o sacrifício de animais, perdoasse o pecado de fato, mas é porque quando o judeu fazia isso, ele estava olhando para um sacrifício futuro, não é? Pelos seus pecados, que era justamente o sacrifício de quem? Do Messias. Amém? Tranquilo até aqui? Amém, tranquilo. Posso prosseguir? Então, os seres humanos ou as pessoas não podem fazer a sua expiação dos seus próprios pecados? Não. Isso. Eu não posso me expiar dos meus próprios pecados. De acordo com a lei, não é? Depois os irmãos dão uma lidinha lá em Levítico que ela vai explicar direitinho. Não é? Vai mostrar que quando a pessoa pecasse,
ela teria que pegar um animal. Nós vamos ver alguns autores parafraseando algumas características desse animal, não é? Como sendo puro, sem manchas e tal, que nós vamos ver que isso representava Jesus, que é puro e santo, tá bom? Assim como hoje nós somos salvos olhando para um sacrifício que foi feito no passado, o povo judeu, ele era salvo olhando para um sacrifício que aconteceria, porque o judeu, ele aguardava o Messias. Ainda hoje, aqueles judeus que não creem, aguardam o Messias, tá bom? O sacrifício de animais era um jeito de olhar para o sacrifício futuro que viria em Cristo Jesus. Lá em Levítico 4, do verso 27, anota isso daí, Levítico 4, verso 27 a 29, tem uma descrição detalhada de como é que isso funcionava. Alguém lê, por favor, aí, só para o pessoal poder ouvir e entender o que se trata. Isso. 27, verso 27 e 29. Enquanto o irmão acha, eu vou fazer um comentário. Esse é aquele texto que a gente, quando estava lendo a Bíblia, que a gente, os crentes de verdade, né, nós todos, tem o costume de ler a Bíblia, né? Aí quando vai ler a Bíblia toda, essa aqui é a parte do texto que a gente fica com sono. Né? Porque não estava entendendo nada, pastor. Mas da próxima vez que você ler Levítico, você vai falar assim, gente, era isso daqui, isso simboliza e tal, igual José, que quando perdoou seus irmãos, ele estava simbolizando Jesus que iria perdoar os nossos pecados e tal. É isso aí. Achou? Alguém achou? É 29, 27? Levítico, capítulo 4, versos 27 e 29. Se for alguém da comunidade pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabra, porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, e será morto no lugar dos holocaustos. Isso. Ou seja, quando a pessoa pecasse, ela tinha que ter consciência do pecado dela. Aí quando ela tivesse consciência do pecado dela, ela tinha que providenciar um animal. Esse animal seria levado ao sacerdote, porque quem podia sacrificar esse animal não era a pessoa. Digamos assim, digamos que eu pecasse. Olha, a gente nem peca, né? Eu pequei. Então, eu percebi que eu pequei. E agora o que é que eu faço? Naquela época eu tinha que arrumar um animal, né, conforme está narrado nas escrituras. Eu pegaria esse animal, levaria para o sacerdote. Pastor Osés é o sacerdote. Aí o pastor Osés iria orar por mim e pelo animal. Simbolicamente, o meu pecado passaria para esse animal e seria oferecido em sacrifício. Os irmãos estão entendendo direitinho? Antigo Testamento, né? Isso, no Antigo Testamento. E dessa forma, o meu pecado que tinha passado para aquele animal deixaria de existir. É importante ressaltar que quando a gente fala, pessoal, fala na moda de levita, né? A moda dos levitas. Então, irmão, nessa época não havia nem música ainda no tabernáculo. E os levitas já trabalhavam. Sim. Né? Então, o sacerdote era da tribo de Levi, o sumo sacerdote. Então, era a tribo. E os sacrifícios só poderiam ser feitos por alguém da tribo de Levi. Então, todo esse serviço era feito pela tribo de Levi. Isso. E havia também algo interessante, que algumas situações, então o próprio sacerdote intercedia por si. Isso. Então havia Antes dele de entrar, então havia o pecador, isso. havia o animal É isso que e nós havia vamos. o próprio sacerdote que tinha. É isso que nós lemos agora há pouco em Hebreus capítulo 1. Né? E em outros textos que nós vamos ler, que não precisa ficar repetindo o sacrifício. Aí, pastor Zé, Antigamente tinha essa necessidade, porque os sacerdotes eram pessoas comuns, que pecavam. E nós vamos encontrar em Jesus a única pessoa perfeita que nunca pecou. Mesmo tendo estado aqui na terra andando com pecadores, que era assim que ele
que ele vivia na terra, até mesmo porque não haveria possibilidade dele andar com quem não pecasse na terra, porque o único que não pecou foi ele. Então, ele andava com pecadores, se assentava no meio deles e lhes ensinava. Assim era Jesus. Bom, o próprio Antigo Testamento, ele estabelece que Cristo Jesus seria esse cordeiro imolado, que levaria os nossos pecados. A gente lê isso principalmente lá em Isaías. Fala Isaías, capítulo 53, versos do 4 ao 12. Isaías 53, versos do 4 ao 12. Esse é um texto bastante conhecido pelos irmãos, né? Enquanto alguém acha, eu já vou falando do resumo, que eu já está tudo no resumo aqui para ser mais rápido. Que fala que ele levou sobre si o que? Os nossos pecados, que ele foi ferido pelas nossas dores e levou as nossas transgressões. Foi através das suas pisaduras que eu e você, que nós fomos sarados, e que ele recebeu o nosso castigo. E ainda diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quem? De todos nós. E como um cordeiro ele foi levado ao matadouro. Quer ver? Alguém encontrou? Lê, por favor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e elas, suas feridas, fomos curados. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós devíamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, que não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. 9, né? Isso. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, olha aí, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então o texto narra, dentro da linguagem do Antigo Testamento, a linguagem que eles compreendiam, que Jesus seria esse cordeiro imolado. E é interessante nós atentarmos o seguinte, que ele fala que no verso 12, que ele levou sobre si o pecado de muitos. Foi todos ou de muitos? De muitos. Ok. Bom? O Novo Testamento já nos apresenta Jesus como esse cordeiro que leva o nosso pecado, assim como os cordeiros do sacrifício do Antigo Testamento. João, quando ele está a batizar, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, e ele vê que Jesus vem em sua direção, ele clama o quê? Vocês lembram? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Anote aí para conferir, João 1, 29.
Jesus era o cordeiro levado para ser imolado, que levava o pecado do povo. De acordo com o que Isaías falou, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é pelas suas pisaduras que hoje eu e você somos sarados. Não é? Ele era o cordeiro que levava o pecado do povo, mas para que o povo fosse perdoado, ele precisaria o quê? Morrer. A morte de Cristo é a expiação do seu povo. É através da morte de Cristo Jesus que eu e você somos perdoados. Não é por algo que nós tenhamos feito. Não é por algo que nós venhamos a fazer. José, um tema aqui que é pagamento, está complementar, né? Sim. Então o povo fala, não, estou pagando o preço pela sua vida, pastor Zé. Estou pagando o preço. Que preço? Nós já falamos outras vezes que essa linguagem evangeliquez, ela muitas das vezes só é evangélica porque está no meio do povo evangélico, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Se eu oro por alguém, eu não estou pagando preço por ele, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar. Então eu tenho que se eu oro por você, eu não estou pagando preço, eu estou obedecendo às Escrituras. Se eu oro pelo meu inimigo, eu estou obedecendo o que Jesus falou para fazer. Jesus falou assim, olha, ore pelos que vos perseguem. Então assim, pastor Zé, isso tornou-se, assim, no máximo, um termo cultural, né? Porque é equivocado. Sim, vamos colocar como se fosse um sotaque evangélico. Né? Cada cidade tem o seu sotaque particular. Dentro das igrejas evangélicas foi criado um linguajar evangeliquez. Não é? Ô varão, não é? A varoa. Estou na prova. Isso, estou na prova. Não é? Então, só que nem sempre esse linguajar evangeliquez que é usado dentro das igrejas é de acordo com o que está nas Escrituras, tá, gente? Então, quando eu falo, estou pagando preço por alguém, gente, o preço da expiação nós não éramos capazes de pagar. E de acordo com as Escrituras, a própria pessoa, ela não podia expiar pelos seus próprios pecados. Tá bom? Então, vamos lá. Jesus era o cordeiro para ser imolado, que levava o pecado do povo, e quando morto, o pecado morreria com ele. Né? Em Hebreus, vamos lá, Hebreus 7, versos 26 e 27. Hebreus 7, versos 26 e 27. Pode, por favor. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Vamos lá. Eu acabei de dizer que a pessoa não podia oferecer sacrifício, né, por si próprio, exceto o sumo sacerdote, que para oferecer sacrifício para os outros, primeiro ele oferecia por si. Alguém aqui é sumo sacerdote? Mas vamos ver mais à frente isso daí. Então, Jesus é estabelecido também como esse cordeiro à semelhança do Antigo Testamento. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, que não tem necessidade, e como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias o quê? Sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, e depois pelo do povo, porque ele fez isso de uma vez só por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Nós vamos perceber que no Antigo Testamento havia necessidade de um sacerdote, e para que o sacerdote fizesse a expiação pelo pecado do povo, primeiro ele tinha que fazer expiação pelo seu pecado. Não é? Aí depois ele iria fazer expiação pelo pecado do povo. Não é? O pecado do povo era transferido para o animal, que ao morrer o povo ficava sem pecado. Certo? Aqui, de acordo com as Escrituras, de acordo com Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27, o texto que foi lido agora, Jesus, ele é
ele representa esse sumo sacerdote, porém, sem ter necessidade de oferecer sacrifício primeiro por si, para depois oferecer pelo povo. Por quê? Porque ele mesmo é também o Cordeiro, que é santo, puro, inculpável, sem mácula. Desta forma, quando Cristo oferece, ele não oferece um sacrifício para precisar oferecer de novo, pastor. Ele oferece de uma só vez. Amém? Então posso dizer, pastor, que Cristo cumpriu a maldição da antiga aliança. Sim. Qual o último brado de Cristo na cruz do Calvário? Está consumado. Outro detalhe importante, irmãos, existe uma moda também, né, na teologia no Brasil, e aí ela se espalha pela música, enfim. Dentro desse tema, pastor Zé, então nós temos o tabernáculo, né, depois se tornou o templo, né? Sim. E o véu que foi rasgado. De cima então, a quando baixo. a gente canta novamente o véu, sob o ponto de vista que esse véu, além do véu, a gente está cometendo um equívoco. Né? Podemos cantar que o véu foi rasgado, mas além do véu, eu quero ir além do véu. Que véu, irmãos? Então, dentro desse tema da expiação, é interessante nós termos consciência disso. Não podemos, pastor Zé, ressuscitar essa realidade do tabernáculo novamente. Isso, as pessoas, elas... Surgiu um modismo dentro da igreja evangélica que quer trazer as coisas do Antigo Testamento para os dias de hoje. Não é? Ainda tem uma das modas que eu não vi o pessoal pegar, pastor Oséias, que é o da circuncisão. Ainda não vi a pessoa querer se circuncidar. Mas o pessoal está trazendo a Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança simbolizava? Ela simbolizava a presença de Deus. Hoje, nós não precisamos mais da Arca. Porque a circuncisão dói, né? Sim. E hoje nós não precisamos mais da Arca, porque o que Jesus disse? Eu estarei convosco todos os dias. Até a consumação. Então a gente não precisa mais da Arca da Aliança, que simbolizava a presença dele. Jesus, ele próprio, né, através do Espírito Santo. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for, eu não vou deixar vocês órfãos. Glória a Deus. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que estará com vocês todos os dias. Então nós não precisamos mais da Arca da Aliança, porque nós temos Jesus. O Antigo Testamento era a sombra das coisas que haviam de acontecer e que muitas se cumpriram no Novo Testamento. Então é interessante, pastor Zé, que aí dentro, pastor Zé, que nós entendemos assim, a importância, a beleza dos símbolos. Sim. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, porque não é uma conversa aqui entre mim, o pastor Zé e o Alisson, não. Vocês podem participar. Acaba que eu me refiro com eles aqui, porque eles estão ouvindo. E você de casa pode mandar sua pergunta depois que o pastor Zé responde tudo. Então, pastor Zé, a gente entende a importância dos símbolos. Porque alguém pode pensar assim, não, estão combatendo a simbologia bíblica. Não, é bíblico. Isso. A arca é bíblica, o candelabro, Isso. os utensílios do templo, pastor Zé. Ok? Sim, então, assim, eu fico até surpreso ainda, irmãos, dessa época, que é a época do Natal. Eu vejo muitos cristãos com a árvore de Natal dentro de casa. Bota lá um candelabro, então, irmãos. Que a árvore é um símbolo pagão. Então, assim, apesar de estar superado pela nova aliança, mas a gente vê isso no Brasil. Sim. Não. Vai estar lá com a árvore de Natal. Isso. Não só no Natal, mas na grande maioria das datas festivas, né, das nossas igrejas hoje, o paganismo tomou de conta. Foi por isso que houve a necessidade da reforma protestante. Porque com o crescimento do cristianismo no início da igreja, né, o crescimento exacerbado, agregaram-se vários costumes pagãos. Não é? Onde Jesus nasceu, a Bíblia nos narra, não é? Que ele nasceu aonde? Numa manjedoura. Se tivesse nevando lá, ele teria sobrevivido. Né? É só a gente pensar um pouquinho, né? Mas só para a gente entender, igual na Páscoa. O que o pessoal comia, de acordo com as escrituras, na Páscoa, para lembrar do livramento do povo de Deus lá do Egito?
Eles comiam pães asmos e ervas amargas, né? Aonde que entra o coelho que nem bota ovos, né? E o ovo de chocolate? Vocês entendem? Que são culturas pagãs que foram sendo agregadas dentro do cristianismo e foram assimiladas como se fossem verdade. Por isso houve-se a necessidade da reforma protestante. E é interessante, pastor, que parece que sempre há uma necessidade de substituição por causa da expiação. Eu mesmo vou me perdoar, ou o sacrifício de animal, como era no Antigo Testamento. Então acho que a gente precisa perceber, nenhum símbolo, nenhuma cultura pode substituir, não é, Cristo. Isso. O senhor falou sobre a questão, muito falado sobre a questão da arca, que é a presença de Deus. Só que hoje Cristo é o verbo, né, João? Né? Isso. Ele é a palavra de Deus é que é o próprio Cristo em nós. Isso. Né? Revelado a nós. Isso mesmo. Então, o grande problema hoje das pessoas, no mundo cristão, em geral, né? Já que estamos nessa discussão, nesse entendimento, é que eles acham que a expiação é para todos, é todo mundo, qualquer um. Eu mesmo vou fazer um sacrifício. Nós vamos entender. Só voltando ao tema aqui. Aqui a gente vê Jesus, né, que ao mesmo tempo ele é o sacerdote e a oferta, certo? Não é? Ele é aquele que sacrifica a oferta e ao mesmo tempo ele é a própria oferta que morre em nosso lugar, sendo comparado aqui com aquilo que o sacerdote fazia, né, sacrificando o cordeiro e a oferta pelo pecado do povo de Deus no Antigo Testamento. Lá em 1 Pedro, abra rapidinho aí, eu queria que outra pessoa lesse aí, mas lesse com a voz bem forte para a gente ouvir aqui na frente, que tá passar aí na gravação, tá? E o pessoal, todo mundo ouvir aí. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 20. 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então vamos lá. Pedro, aqui 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 20, ele é bem mais claro, não é? E o seguinte, sabendo que não foste com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, não é? Que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Cristo foi o nosso cordeiro imolado. Ele foi imolado pelos nossos pecados. E em referência àquilo que aconteceu no Antigo Testamento, e aqui Jesus cumpriu aquilo a que o cordeiro apontava no Antigo Testamento. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, leia aí, por favor. Diz que ele carregou no seu corpo os nossos pecados. Leia, por favor. Cordeiro, né? 1 Pedro 2, 24. Sim. Ele mesmo levou o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Vamos lá. Ele mesmo levou em seu corpo, certo? Como é que ele está escrito aí? É isso mesmo. Ah, tá. Sim. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Isso. Sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, ele mesmo levou os nossos pecados no seu próprio corpo. Quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente vai perceber que fica mais fácil de compreender determinadas coisas. Instantes antes de Jesus ser traído, ele orava, e a Bíblia narra, né, o Dr. Lucas relata, no Evangelho segundo Lucas escreveu, que Jesus suou gotas de sangue, tamanha a agonia dele. Como é que nós estamos de orar aí, gente? Nossa. Hã? Pedro. Já? Então vamos correr aqui. Então vamos lá.
Não acredito, não. Já são 9 horas já, pastor? Não acredito, não. Rapaz. Ó, 1 Pedro, então vamos seguir aqui. Eu vou tentar chegar... Para finalizar. Finalizar. Ó, 1 Pedro 2, 24, né, diz que ele carregando em seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ou seja, como foi dito por alguém, né, que eu não me recordo o nome do autor do livro, diz o seguinte, que o caráter vicário do sistema sacrificial do Antigo Testamento era evidente da seguinte maneira. A pessoa pecava, aí ela arrumava o animal, né? O pecado da pessoa era passado para o animal morria e ele estava livre do pecado. No Novo Testamento, a pessoa ficava livre do animal porque o animal era morto em seu lugar. Nós também pecamos, né? E estamos sob juízo de Deus. Não é? Aí Cristo tomou o nosso lugar e morreu em nosso favor, vicariamente, recebendo o nosso pecado e suas consequências, e assim eu e você somos libertos. Isso é expiação. É um processo, né? Isso, esse é o processo. Mas observe o seguinte, que no Antigo Testamento a pessoa tinha que perceber que pecou. Não é? Aquilo para o qual o Cordeiro apontava no Antigo Testamento é aquilo que a gente encontra em Cristo Jesus no Novo Testamento. O homem pecava, recebia, né, o seu pecado, o Cordeiro recebia o seu pecado, era morto e o pecado morria junto com ele. O homem estava livre da ira de Deus. Já no Novo Testamento, Jesus recebe o nosso pecado, ele é morto por nossos pecados e o nosso pecado morre com Jesus e o homem é livre da ira de Deus. Isso é expiação. Após entendermos expiação no Antigo e no Novo Testamento, fica mais fácil compreendermos a doutrina da expiação eficaz ou a doutrina da expiação limitada. Vamos voltar para o texto agora para a gente Fechar com chave de ouro. tentar fechar, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Os irmãos aqui da igreja já estão acostumados a me ouvir falar isso. Porque de acordo com o texto, quem vai ter a vida eterna? É todo mundo? Hã? Não. Dizem por aí que sim. Mas de acordo com o texto, vamos lá. Eu entendo, não é, que de acordo com o texto, que só vai ter a vida eterna, que só não vai perecer e ter a vida eterna quem? Então não é todo mundo. Vamos só buscar na nossa memória coisa que nós já sabíamos, mas nunca tínhamos atentado a isso. Quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, estava ele e 2 ladrões, e tinham as 2 cruzes, né, próximas da dele. Um dos ladrões virou para ele e falou assim: se tu és o Cristo, desce daqui mesmo, desce daí, livre-te a ti mesmo e a nós também. O outro virou e falou assim, estou parafraseando nas minhas palavras por causa do tempo, tá, gente? Falou: camarada, é o seguinte, nós estamos aqui porque nós pecamos, ele, porém, não tem pecado. Aí ele vira para Jesus e fala o seguinte: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós entendemos que das 3 cruzes, um era o Salvador, um outro foi salvo, porém o outro não. Agora, que nós entendemos a questão da expiação, você consegue imaginar, pastor Oséias, Cristo derramando até a sua última gota de sangue por alguém e essa pessoa não sendo alcançada, não sendo salva? Eu entendo que não há essa possibilidade. Nós entendemos pelo texto que Deus amou o mundo em potencial, porém, de forma eficaz, para a salvação, só os que crerem. Da mesma forma, a expiação. Nós entendemos, na doutrina da expiação eficaz, ou na doutrina da expiação limitada, que Jesus morreu em potencial pelo mundo inteiro. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus para purificar todo mundo. Até mesmo aquele que não crê. Há poder. Porém, ele morreu eficazmente
por aqueles que haviam de crer, como nos mostra o texto. E não todos, mas quem crê será salvo. E que a doutrina da expiação eficaz, ou da expiação limitada, diz que Jesus morreu na cruz unicamente por aqueles que seriam salvos, e, que são os escolhidos, de acordo com Efésios 1, versos 4 e 5. Anota aí, não vai dar tempo da gente ler agora, não é? E ainda está ligada às outras doutrinas, quando diz que nenhum desses se perderá, de acordo com João, Evangelho de João, capítulo 6, versos 39 e 40. João 6, 39 e 40, juntamente com Evangelho de João, no capítulo 17, que é a oração de Cristo, que ele diz o seguinte: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Tá? Para que se cumprisse as Escrituras. No texto que foi lido hoje aqui na abertura do culto, diz que Deus fez todas as coisas até o quê? O ímpio podia do mal. Tá? E que a obra na cruz, ela não é visando um resgate genérico de toda a humanidade, mas que a obra na cruz aconteceu para efetivamente salvar aqueles que haviam de ser salvos. Tito, anota aí, Tito capítulo 3, versos 4 ao 7, diz o seguinte: mas quando se manifestaram a bondade e amor pelos homens da parte de Deus nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. O verso 7 diz o seguinte, que Cristo se entregou a fim de que nós fôssemos justificados pela sua graça, não é pelas nossas obras. Lembra lá de Efésios? Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é? O verso 7 diz que a fim de que fôssemos justificados pela sua graça, nos tornando herdeiros de Cristo e encontrássemos a vida eterna em quem? Nele. Não para que tentássemos, mas para que através do sacrifício de Cristo Jesus, nós alcançássemos. Amém? João 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse texto aqui, ele serve para nos mostrar que às vezes as pessoas falam assim, não, mas então se a expiação foi limitada, só morreu por um. Sim. Efésios diz que Deus escolheu para si um povo antes da fundação do mundo. Quem são, nós não sabemos. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. E é interessante nós observarmos que quando trata a pessoa que vai ouvir o Evangelho como criatura, não está fazendo mal nenhum. Porque lá no Evangelho de João nós vamos perceber que nós somos criaturas porque somos criados por Deus, mas passamos a ter o direito de sermos chamados filhos de Deus quando cremos. Amém? E isso significa que Jesus não levou na cruz o pecado de todo mundo, mas que ele levou na cruz os pecados do seu povo. Resumidamente, essa é a doutrina da expiação limitada, que nos mostra, de acordo com o que nos mostra na oração de Jesus, no capítulo 17, verso 6, que diz o seguinte: manifestei aos homens que do mundo me destes. Quem deu para Jesus? Deus. Eram teus e tu me destes, e eles guardaram a tua palavra. Verso 9. Abra comigo, Evangelho de João, capítulo 17, verso 9. Para quê? Para que você perceba que aquilo que nós estamos falando é sério, não é brincadeira, que nós não estamos inventando versículos. Ali, Jesus fala o seguinte, ele está orando pelos seus discípulos,
E lá no verso 20 nós vamos perceber que ele não está orando só por aquele grupo ali, mas também pelos demais que, através da palavra de Deus, iriam crer nele. Mas no verso 9 Jesus diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 17, verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ao ponto de ver a sua obra e se alegrar no seu feito. Não ficar na dependência da vontade do homem. Isaías, no capítulo 53, o texto que foi lido no verso 11, diz o seguinte: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a todos? Não, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, nós entendemos que a expiação, ela é limitada não porque não tenha poder para alcançar todo mundo, mas porque ela teria poder para alcançar o mundo inteiro, todas as pessoas que já viveram, que vão viver, que vão nascer daqui a não sei quanto tempo. O poder do sacrifício de Cristo Jesus era para alcançar todas essas pessoas, mas de acordo com as Escrituras, ele alcança as pessoas que crerem. Amém? Amém. É uma verdade dura de engolir, mas é o que a palavra de Deus nos mostra. Amém? O nosso horário passou um pouquinho, os irmãos me desculpem. Eu tenho certeza que ficaram dúvidas. Tá? Não se acanhem, nos procurem. Pastor Zé, por coincidência eu estou sem zap. Né? Nos últimos dias eu estou sem zap. Meu zap não está funcionando, mas os irmãos podem mandar as perguntas e as dúvidas e os questionamentos para o pastor Oséias. Pastor Zé, Que depois ele repassa para mim e a gente tenta responder para vocês. Sim, pastor? ficou muito claro para nós, da igreja, acredito eu, de que no Antigo Testamento se matavam os animais, sacrifícios, para se expiar o pecado de alguém, dele mesmo e de outras pessoas. Não é? Tinha que ser um animal puro ali, todo critério. Que no Novo Testamento, Cristo é a expiação. Ele morreu por nós. Isso ficou muito claro para a igreja, acredito eu. Não é? Então ficou claro também de que eu não consigo me expiar ou perdoar os meus pecados, ou eu, né? O pessoal de casa ouvir. Então ficou muito claro, né, de que Cristo é quem morreu por nós no Novo Testamento, não é? E que agora não é mais animais. O Cristo já fez, já morreu, já houve a expiação. E para resumir, ela é limitada porque é Cristo, não é de si mesmo. Ninguém pode morrer por si só ou pagar os seus pecados. Eu vou sacrificar um animal para perdoar o pecado da irmã ou do irmão, né? Não dá, né, gente? Então, ficou muito claro isso que o pastor Zé explicou. Ele veio explicando desde o Antigo Testamento, depois do Novo Testamento. O que é a expiação limitada, igreja? Quem expiou a igreja? Quem expiou agora o povo? Quem? Jesus, Cristo, é isso. É isso mesmo. Ele já fez isso, vai fazer de novo? Já fez. Ele acabou de dizer que não foi por todos, mas por muitos. Sim. Por aqueles que haviam de crer. Dentro do conceito, então ele foi o sacrifício pago pelos nossos crimes. Exatamente. Interessante falar, pastor, né? Crimes. Não Sim. Quebrou a lei, nós Sim. somos sem crime, né? Sim, e é interessante nós lembrarmos que, de acordo com as Escrituras, a alma que pecar, essa... mas está no Antigo Testamento. Então vamos para o Novo, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então, a expiação é limitada não porque ela não tenha poder para alcançar as pessoas. Expiação, ela potencialmente, ela poderia alcançar o mundo inteiro. Mas ela é limitada porque Deus separou para si um povo. Ela é definitiva, né? Isso. Ela é para aquele povo que iria crer. É de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo, Deus amou o mundo inteiro, vamos colocar assim. De tal maneira, em potencial, de tal maneira, pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Não é? Nós vamos ver isso nos Salmos. Não é? Nós vamos ver isso no livro de Apocalipse.
pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Não é? Ah, pastor Osés, mas há quem possa dizer o seguinte: mas se a expiação é limitada, isso não seria uma certa acepção de pessoas? Percebi um detalhe que... Deixa eu só explicar essa questão da acepção de pessoas. Vamos lá. Em toda a Escritura, nós vamos ver Deus escolhendo para si pessoas. Ele fazia acepção de pessoas? Não. Ele escolheu para si um povo. Aquele povo era o seu povo e era conhecido como o povo de Deus. Quando Deus escolheu o povo judeu para ser seu povo, ele fez acepção de pessoas? Não, porque ele escolheu todo o povo. Acepção de pessoas, né, pastor, queridos que nos ouvem aqui e quem nos ouve de casa, acepção de pessoas é se ele falasse assim: eu só vou salvar os branquinhos de olho azul. Igual o Cristo que criaram, né, nas igrejas aí, loirinho de olho azul. Mas você já viu o judeu? Loirinho de olho azul? Hoje já está misturado, mas na época de Jesus, vocês entendem? A probabilidade de Jesus ser loirinho de olho azul, ser clarinho assim igual o pastor Zé, era muito pouca. Então, quando Deus escolheu quando Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, ele não estava fazendo acepção de pessoas, ele escolheu um povo para si. E hoje, através de Cristo Jesus, eu e você fazemos parte desse povo. Não por mérito nosso, porque ninguém aqui nasceu lá naquela época para ser descendente dele. Mas através da crença, é assim que é Colossenses que fala, que através de crermos em Jesus, nós nos tornamos corredeiros com Cristo. Nós fazemos parte da descendência de Abraão. Então, a acepção de pessoas seria se... Deus falou: eu quero salvar os loirinhos. Não gosto de gordinho. Eu estava enrolado, porque eu estou fofinho, né? Estava de fora já. Ah, eu falei de fofinho, lembrei do irmão que falou que os pastores estavam fofinhos, que eles tinham que jejuar mais. Gente, jejum não é pelo pecado, porque Cristo fez expiação pelos nossos pecados. Tá? Você pode jejuar por quebrantamento, por santificação. Agora, pelo nosso pecado, Cristo ele sim pagou o preço. Ele expiou os nossos pecados. E também não é para pagar o preço por ninguém, nem para emagrecer. Você quer emagrecer, fecha a boca e faz dieta, tá? Mas são coisas distintas, né? Para não se tornar sacrifício de tolo. Porque às vezes a gente tem... A intenção é boa, mas o sacrifício é de tolo, né? É tipo, vai chover, deixa eu aguar as plantas antes que chova. Tolice, tá bom? Sim, pastor? Perfeito, é isso mesmo. Então, a expiação de Cristo foi uma obra de substituição e de santificação. O Pai e o Filho trabalham juntos em harmonia para efetuar a nossa reconciliação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Queridos, me perdoe pelo horário, mas eu prefiro estender um pouco mais e acreditar que os irmãos sanaram as dúvidas, ao que terminar e deixar os irmãos cheios de interrogações nas suas cabeças. Vamos ficar de pé? Nós vamos encerrar por conta do horário, e quem ainda tiver dúvida pode nos procurar. Porque... Isso, pode procurar pelo aplicativo, até mesmo porque... E aquele texto que fala que Deus quer que todo mundo se salve, pastor, lá em Timóteo, esse é interessante. Eu estava preparado aqui alguns para a gente falar, mas o tempo não nos permitiu. Ali, na verdade, quando ele fala que é para orar pelos reis, 2 Timóteo, né? Pelos reis, pelas autoridades, Deus quer que ninguém se perca, mas que todo mundo venha ao conhecimento da verdade. Ele está falando todo mundo quem? Todas as pessoas que estiverem ali e tal. Mas isso mais para frente a gente vai ter tempo, tá bom? Se ficou dúvida, alguma coisa, manda para o pastor Osés. Vamos ver se vocês sabem. No próximo café também. Pode sim, estaremos juntos, se Deus nos permitir. Amém? Voltar às DVDs, né? Isso. Gente, muito obrigado. Que Deus possa abençoar você. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez, para nós encerrarmos. Deus querido, nós te louvamos, ó Pai, porque para nós é um privilégio estarmos aqui na tua casa, em tua presença, prestando culto ao Senhor. Meu Deus, esse é o nosso culto racional, onde entendemos que tudo aquilo que nós fazemos aqui é para engrandecimento do teu nome. Amém. Meu Pai, permita-nos nesta noite, ó Deus, depois de tudo que foi falado, que teu Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, possa nos revelar a tua verdade, através da palavra que foi ministrada e dos textos que foram informados.
Pai, te peço também que nos leve agora em paz aos nossos lares, nos guardando, nos dando uma semana abençoada em Tua presença. Permita-nos, ó Deus, que a cada dia sintamos mais fome e sede do Senhor, para que sintamos vontade de ler a palavra e estar perto de Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz aos nossos lares, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor dele revelado através de Cristo Jesus, seja sobre você, a sua casa e a sua família. Amém? Estamos liberados, você de casa. Um abraço, até a próxima. Fique com Deus. Gente,